destacou uma ação do governo, do secretário Chico Lucas, para fiscalizar e punir os postos que aumentam, que não repassam a redução do preço dos combustíveis. O governador falou, vamos ver. Isso não é correto. Uma parte, sim, do preço tem que ter interferência do mercado internacional, porque nós vivemos numa economia globalizada, mas não 100% do preço. É perfeitamente possível a Petrobras ter um lucro, ser uma empresa rentável, boa para os seus acionistas, mas que não penalize o povo com preços absurdos, como nós tínhamos no passado. Então, estamos sentindo o preço do diesel baixando, da gasolina baixando, do gás de cozinha baixando, e vai baixar mais porque nós vamos aumentar a fiscalização federal e estadual para que não haja, né, nenhuma chance de nenhum agente da cadeia de distribuição de combustíveis majorando preços indevidamente. Tá aí, aumentar a fiscalização é essencial. Eu acho que demorou virar caso de polícia, né? Vou falar aqui, abasteci no início do mês R$288. O tanque. Né? Hoje, voltei lá, R$297, com todos esses... Subiu depois da Petrobras baixar o preço. Todos esses, né, com todas essas mudanças, ou seja, não era para ter subido, não era para ter sido... então, assim, demorou virar caso de polícia, e realmente, se puder ser feita alguma coisa, porque fica difícil dessa forma. A gente citou aqui... Isso é um efeito que ele tem que ser em cadeia, né? A expectativa, por exemplo, do gás de cozinha que fica abaixo de R$100. Para uma família com salário mínimo, isso é muito importante. Mas aí, se os empresários, se em Teresina a gente vive uma situação de praticamente não ter opção, né? Você tem que aceitar esse preço. Voltando um pouco à questão da reunião com a Ananias, é interessante a gente perceber o seguinte: o Piauí ele tem mais de 70% dos seus municípios na menor faixa de repasse do Fundo de Participação 0,6. Então, assim, qual é o prefeito que em sã consciência vai deixar de atender a um chamado do governador, né, para poder saber dos projetos para levar a sua cidade, e de um governador que tem também o presidente da República, né? Então, a mais com a questão política, realmente, da parte dos próprios prefeitos, se quer fazer alguma coisa na cidade, se quer levar alguma obra, estrada, UBS, saneamento, impreterivelmente tem que aderir aí a essa postura do governador, que é administrativa e é importante para o Estado como um todo. Aqueles que ficaram de fora ou que não fizerem questão, naturalmente devem ter aí alguma outra fonte de renda muito boa para investir nos seus municípios. A gente só precisa saber qual é. Osmando. Eu, abstraindo a questão eleitoral, já que a gente está às vésperas da renovação de mandatos nos municípios, agora em 2024, eu acho que a disposição do governador Rafael Fonteles de conversar com vereadores, de conversar com prefeitos e de não apenas conversar, mas de estabelecer com eles relação de trabalho efetivo nas áreas prioritárias, naquelas áreas que mais interessam à população, acho que é um diferencial forte comparativamente ao que nós víamos no governo da presidência da República passado, que destratava os prefeitos, não queria conversa com ninguém, não reunia ninguém, não visitava os municípios. Durante a pandemia, até no auge da pandemia, ele teve turras terríveis com prefeitos de capitais, querendo interferir, querendo só fazendo as coisas se fosse do jeito dele, do agrado dele e daqueles que o cercavam. Então, acho que é uma prática política correta e é o que nós precisamos ver, testemunhar, que é trabalhar pelo interesse público. E o interesse público, ele não tem cor partidária, ele não tem nenhuma rotulação que não seja simplesmente o bem-estar da população. Acho que isso é
é extremamente positivo e acho que essa semente de trabalho unificado, de cooperação, de união em torno das prefeituras vai render muitos efeitos e, com isso, também o governador Rafael Fontelli se credencia mais ainda, junto ao governo federal, de estar trazendo sempre mais recursos para o Piauí e para os municípios. Sim, sobre os combustíveis, o preço médio com essa modificação na política de preços da Petrobras estimado aqui no Piauí seria de R$ 5,09 em média o litro da gasolina comum. Já, inclusive, cidades, estados pelo país em que é possível encontrar esse litro da gasolina por menos de R$ 5,00. Hoje, inclusive, eu cheguei a ver algumas reportagens em Belém, no Pará, em que ela já chega abaixo de R$ 5,00. Então, essa fiscalização é essencial e creio eu que já poderia, inclusive, haver uma previsão para antecipar essa fiscalização, porque isso acontece não é de agora. Quando o preço é reduzido, os postos aqui do Piauí continuam mantendo o preço, não repassam essa redução ao consumidor. Quando subia, essa subida era instantânea ali na bomba. A Petrobras nem chegava a repassar para as distribuidoras e o consumidor já sentia de imediato essa alta. Dessa Agora, vez foi ainda mais assim... escancarado, né? Criminoso, porque subiram na véspera do anúncio da Petrobras. Então ficou uma coisa realmente muito agressiva, muito criminosa para o consumidor. E agora a gente está vendo testemunho, preço maior do que o que estava antes da redução. Tem que fiscalizar, tem que punir realmente. Foi ostensiva dessa vez. Foi. Olha, gente, eu vou dar um recado agora para você.